Bom dia! Como é que você está hoje? Do outro lado da telinha aí. Um dia bem frutífero para você. Hoje damos início aqui ao canal Viver em Cristo. Qual é o objetivo desse canal? É estudar de forma simples e hermenêutica a palavra de Deus. E aqui nós vamos encontrar qual é o objetivo da palavra de Deus na tua vida. Como você pode se tornar mais frutífero. É o que eu falo aqui de fruto. Que você possa produzir melhores frutos. Então, para começar, nós temos um tema muito interessante hoje. Eu quero que você preste atenção neste post que está aqui. Olha aí. Veja bem. Vamos começar essa aula dizendo assim: conhecimento é poder. Preste atenção. Conhecimento é poder. Conhecimento te traz luz. Conhecimento te dá poder. Imagine só, você com esse conhecimento e aplicar este conhecimento na sua vida. Só que eu quero aqui neste canal é mostrar para você que este conhecimento, quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus de forma intencional, com constância e frequência, você vai ver que algo muda na tua vida. Muda, não tem como não mudar. A Bíblia Sagrada ela é poderosa. E o conhecimento que ela vai lhe trazer vai fazer você mais frutífero. Olha só aí, conhecimento é poder. Quem disse essa frase? Essa frase foi dita por Francis Bacon. É mais que uma simples frase, é uma frase de impacto. Agora é só, vamos começar aqui a analisar um texto da Bíblia Sagrada que diz assim, ó, presta atenção. Josué 1:8 na Ara. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha o resultado, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas como ser bem-sucedido? Como ser bem-sucedido quando dá errado? Como ser bem-sucedido aqui não é dizer que vai tudo dar certo, mas você tem um caminho do sucesso. Você tem um caminho do... Né? Olha lá, olha só aqui, olha só. Por que ler a Bíblia? Em constância, consistência e frequência. A chave de poder e transformação que acontece quando a Bíblia se torna um hábito frequente na tua vida. Como já lemos em cima, Josué deixou bem claro. Aqui na versão AKJ, que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo quanto nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Olha só, aqui embaixo está no hebraico, não vou comentar sobre isso aqui, mas eu quero falar uma coisa para você aqui. Olha esse estudo que foi feito pelo Centro de Engajamento Bíblico. Aí está o site, aí você pode pesquisar. Ele diz o seguinte lá, olha só. Quem lê a Bíblia com frequência, a solidão é reduzida em 30%. Sentimento de raiva, 32%. Amargura em relacionamento, 40%. Alcoolismo, 57%. Contato com a pornografia, que isso aí tem afetado muitas famílias, redução em 61%. Compartilhamento de fé, 200%. Ou seja, a sua fé cresce. Você desenvolve uma capacidade de acreditar tão poderoso. Se você estudar a palavra de Deus de forma intencional, com o coração, para aprender, porque conhecimento é poder. É poder. Esse conhecimento é poder. Se você assistir um filme chamado Mãos Talentosas, você vai ver esse conhecimento acontecendo na vida de Ben Carson. Veja lá esse filme depois. Mas vamos lá, engajamento em discipulado. Você passa a ajudar as pessoas. 230%. Você tem vontade de ajudar pessoas. É o meu caso aqui. Eu quero ajudar você a entender a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Desejo de fidelidade conjugal a 300%. Você não vai ter desejo de trair a sua esposa, ou qualquer uma fidelidade, entendeu?
cresce dos 300%. Estagnação espiritual de 60% é reduzida. Sexo fora do casamento, 68%. Jogos de azar, 74%. E aqui que está o segredo, memorização da Escritura. Quando você ensina uma criança, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deva dar, até quando ela crescer, ela não vai se desviar. Porque a capacidade de memorização aumenta 407%. Se você estudar a Bíblia de forma intencional, com uma frequência e constância, o seu poder de memorização vai aumentar 407%. Mas veja só, o segredo não é a duração, mas a constância. Então, se você, por exemplo, esse exemplo que eu dou aí, 15 minutos focados, 4 ou mais dias da semana, mostrou-se infinitamente mais transformador do que uma longa sessão de leitura de 1 hora apenas no domingo. E para a escola dominical? É importante para a escola dominical você estudar, você ter interação com as pessoas. Mas se você tiver foco, intenção e duração durante a semana, olha o que vai acontecer com o seu foco. Reconfiguração de foco. Você vai entrar, como a Bíblia diz, numa metanoia, uma mudança de mentalidade. Vai mudar a sua mentalidade. E a mentalidade vem pelo conhecimento. Olha aqui, eu vou te dar um exemplo aqui. Conhecimento, né? Só um exemplo de conhecimento e sabedoria. A sabedoria só existe se você tiver conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não pode ser sábio. Você tem que aprender. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto de falar sobre isso aí. O tomate. Tomate é uma fruta. Sim, uma fruta. Mas a sabedoria diz, não se coloca tomate numa salada de fruta. Perde o sentido, perde o valor. Mas você bota tomate no tempero. Você bota tomate no molho para comer com macarrão. Não é interessante? É uma fruta. Mas vamos lá. Fortalecimento do espírito. Aí que está a questão. Quando você fortalece o seu espírito, regular com a palavra de Deus fortalece a nossa convicção. Olha, convicção. Aumenta a sua convicção. O seu músculo espiritual aumenta. Convicção. Transbordamento natural. Quando somos consistentemente, quando somos consistentemente preenchidos, é natural que começamos a transbordar. É como um copo de água. Você enche o copo, vai enchendo, até transbordar. O que Deus quer na tua vida é transbordar. Por isso, nós estamos aqui falando de viver em Cristo. Em Cristo, você pode todas as coisas. Porque Ele vai te fortalecer o seu espírito. E você vai transbordar naturalmente, sem força. Você vai ser mais apto a fazer as coisas. Você vai ser mais poderoso no que você vai fazer. Por isso que Josué diz, você vai ser, olha lá, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Isso é muito importante você entender isso. Porque a transformação da sua vida, ela será mais poderosa do que você pensa. E lembre-se, você é uma pessoa, você é uma digital. Deus te olha pela sua intenção. Deus não está interessado se você pecou ou não pecou. Porque todos pecamos. Como diz a Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas só que em Cristo eu posso vencer. Em Cristo eu posso ser bem-sucedido. Em Cristo eu posso ser vitorioso. No aprendizado do conhecimento. E a aplicação desse conhecimento na minha vida vai trazer para você algo sensacional. Que é o quê? Poder de decisão. Você não vai precisar mais ficar precisando, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso. Não, você vai ter ajuda, sim, as pessoas vão te ajudar, porque o mundo vai conspirar, o mundo espiritual vai conspirar para você ajudar. Você já viu falar da lei do retorno?
Estude sobre isso, é interessante. Não quero falar sobre isso aí, mas só citando aqui. Mas vamos lá. Olha só o seu engajamento, né? Vamos lá. Vamos aqui. Transbordo. Primeira coisa, vamos ver 5 resultados práticos aqui. O canal aqui quer falar para você de coisas práticas, que dá certo. Deu certo na minha vida, dá na tua. Vamos lá? Resultado prático. Resultado prático. Nos relacionamentos. Maior empatia. Empatia. Paciência. Capacidade de perdoar. A Bíblia ensina que o amor ao próximo é a importância do perdão. Melhor cura da alma é o perdão. Aprenda a perdoar. Você vai ver o resultado. Aprenda. Você tem que aprender para usar o perdão com sabedoria. Ok? Vamos lá? O próprio, em 1 Coríntios 13, 4, 5, o amor é paciente, bondoso, paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Imagine só, você é um pé de laranja. Presta atenção. Quanto mais você produzir fruto, for frutífero, o que vai acontecer com seus galhos? Tá? Vai subir? Vai descer. Pelo peso do fruto. Ou seja, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você ter sabedoria, mais humilde você vai se tornar. Você não vai se tornar orgulhoso nem prepotente. Olha aí, existe um livro chamado Colunas do Caráter. Lê esse livro. Bem antigo, bem antigo. Colunas do Caráter. Você vai ver homens de caráter. Homens que dedicaram a sua vida ao outro. Dedicaram a sua vida, a sua sabedoria para ajudar a humanidade. Hoje o que você tem aí? A lâmpada. Thomas Edison. Você tem hoje o leite de caixinha. Foi Pasteur. Por isso que é pasteurizado. Vem da palavra pasteur, do francês, né? Que estudou sobre os fungos. Hoje você tem penicilina. Hoje muitos outros remédios que vai te ajudar a viver melhor. No trabalho, aí que está interessante. No trabalho, maior integridade. Vamos aqui no trabalho, ética e diligência. Eu me lembro quando eu vim para morar aqui em Aracaju, eu vim do Rio de Janeiro. Preste atenção no que aconteceu. Eu cheguei numa fábrica aqui para trabalhar como técnico, eu sou eletrotécnico. Eu me especializei em máquinas têxteis, em robótica de máquina têxtil. Eu cheguei na fábrica, tinha uma máquina lá que estava mais ou menos 6 meses sem funcionar. E foi me dado um desafio de botar aquela máquina a funcionar. Veio de fora. Você acredita que as pessoas fizeram a aposta que eu não ia consertar a máquina? Aí, eu tenho o meu conhecimento. Eu tinha conhecimento da máquina. Eu tinha o projeto. Eu sei como ela funciona. Mas eu dei um jejum sem braço. A primeira coisa que eu fiz, você vai dizer que é loucura. Cheguei na máquina e perguntei: minha filha, o que está acontecendo com você? Fui no painel dela, baixei a cabeça: minha filha, fiz um carinho na máquina. Me conta o seu problema. Qual é o seu problema? Estou aqui para te ajudar a funcionar. Aí o pessoal falou: esse cara é louco. Não é loucura. Eu estava chamando a atenção para que o maquinista, que aquele operador da máquina me dissesse o que estava acontecendo. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois a máquina funcionando. Sabe o que era? Tinha um aparelhinho lá que controlava a parte lógica da máquina. Tinha um fio invertido. Eu peguei o fio do ponto B, passei para o ponto A. Do ponto A eu passei para o ponto B, que era o fio que estava corretamente. A máquina funcionou. 3 dias. Então, conhecimento é poder. Agora, para me consertar aquela máquina, eu tive que ter conhecimento dela. Senão, não adianta. Não adianta você dizer que é o melhor se você não tem conhecimento. Não adianta você dizer sabe se você não sabe aplicar o seu conhecimento. Na escola,
Olha só, aprendizado contínuo. Não precisa estudar muito. Pode botar aí na internet quanto tempo é bom estudar. 1, 2 horas por dia. Se você ensinar a criança a ler, pouquinho, porque ela vai ter prazer de ler. Eu vejo isso nos meus netos. Tenho 2 netos. Eu estou falando inglês. Claro que não é aquele inglês foi, mas estão aprendendo. Eu ensino para o meu neto. Dá certo. Dá certo. A Bíblia diz que nada é impossível. Presta atenção. Se você tirar o in, fica o que é impossível. Então tira o in da sua vida. Mas tem que ter conhecimento, tem que ter aprendizado. Olha que interessante. Filosofia de vida. Qual é a sua visão da sua vida? Você vai ter uma cosmovisão mais sólida, fundamentada, com clareza e sobre um propósito moral, sentido de existência. Quantas pessoas se acham inúteis neste mundo hoje? Vivam na solidão, porque acham que não tem mais capacidade, que não tem condições. Tem sim, todos nós nascemos inteligentes. Todos nós nascemos com propósito. O problema é que fomos, durante a nossa vida, destruindo nossos propósitos, por não que recebemos, pelas negativas que recebemos. Mas a Bíblia, ela não é negativa. Ela te dá poder de pensar. E quem pensa, existe. Isso é a filosofia. Quem pensa, existe. Eu existo porque eu penso. O problema é não pensar. E o segredo está aí. Conhecimento é poder, mas tem que pensar. Se não pensar, já era. Você vai ser engolido. Vida espiritual, espiritualidade, aprofundamento da fé, maior conexão com Deus, discernimento, e aqui é um dom de discernimento. Eu tive discernimento quando cheguei na fábrica de agir daquela forma para quê? Para conquistar o meu espaço. Eu não podia chegar lá e pá, não. Tem que chegar devagarzinho, regando a terra, jogando gota por gota. Hoje como é que você vai ver? Hoje tem irrigação por de gotejamento. Gotejamento. Oh, meu Deus. Vamos lá? Olha só o argumento da Bíblia aqui para a espiritualidade. A palavra de Deus, inspirada, em meio pela qual ele se revela. E guia, aqui que está o problema, e guia seus seguidores. A leitura constante da palavra de Deus, alimentada, o Espírito fortalece a vida, oração e adoração. Aumenta a sua disposição do seu coração para fazer coisas melhores. Só alguns minutos por dia. Então, Josué vivia num contexto de que, numa liderança, ele tinha deixado, Moisés tinha morrido, uma nova liderança, e Deus chega para ele e fala assim, ó, acredite, medite na minha palavra que você vai dar certo. Veja que interessante aqui, ó. 5 resultados práticos. Foco, cultura de meditação e estudo profundo. Você vai aprender a se aprofundar melhor. Porque Deus não te quer na superfície. Deus te quer com grandeza. Fidelidade em obediência, prática e transformadora. Fidelidade em obediência. Você vai ser fiel em obediência. Okay. A prática daquilo que a palavra de Deus está te ensinando. Promessas de sucesso divino e na missão. Prosperidade. Bom êxito. Unidade e direção através da palavra comum. Quando a palavra de Deus é central, meditada por uma comunidade, ela se torna um fator unificador, fornecendo uma direção clara, propósito comum para a igreja. Se você pertence à igreja,
Você vai ter melhor propósito. Você vai fazer o melhor discipulado. Você vai ser o melhor servo. Você vai aprender a servir melhor. Veja que interessante aqui. Aplicação para o arrependimento. Reconhecimento da distância. A fidelidade e obediência de Josué, de Tanael, revela o padrão. O primeiro passo é o arrependimento. Aceite quem você é. Não invente desculpa. Falhou, assuma. Errou, assuma. Se arrepende. Arrepender aqui não é um ato de tristeza, mas é apenas mudar a sua mente. Pega o seu foco, muda. Veja que interessante aqui, ó. Veja isso aqui, ó. Em Efésios capítulo 1, existe. Aí está o segredo de Efésios aqui. No primeiro, ó, em Cristo aparece 5 vezes. Ó, verso 1. No verso 2, verso 3, segunda. No verso 9, terceira vez que a palavra é em Cristo, olha lá. No verso 12, é em Cristo. E no verso de número 20, é em Cristo. Porque viver em Cristo é o quê? Olha só, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dele no morto, fazendo o quê? Assentar-se à sua direita, nos lugares celestiais. Mas veja aqui, que é interessante aqui, ó. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, se eu espero em Cristo alguma coisa, eu vou ter resultado. Porque eu vou aprender com ele, ele vai me ensinar. E ele viu uma pessoa sensacional. Essa pessoa é sensacional. É um gentleman, que chama-se Espírito Santo. Ele está do teu lado 24 horas por dia. Primeiro que ele não está interessado se você pecou ou errou. Ele está interessado no seu arrependimento. É você aceitar quem você é. Está errado? Conserte. Falhou? Assuma. Só isso. O seu caminho vai prosperar. Com certeza. Você tem que acreditar. Mas olha que interessante também aqui, ó. Vamos voltar aqui a nossa aula aqui, ó. Preste atenção. Lembra que eu falei em cima do seu espírito aumentar? À medida que a meditação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, ilumina nosso espírito, conectando mais profundamente com Deus, e por meio dela, que o Espírito Santo nos fala, nos guia, gerando uma sensibilidade espiritual crescente. Então, viva essa palavra. E a palavra mente aqui no hebraico é agita. Arrependimento, metanoia. Da metanoia você vai para a conversão, você muda de direção, dá a meia volta na sua vida. Que é epistrefe, você ó, dá a meia volta. E vai para a transformação, que é o quê? Metamorfo. Uma metamorfose na tua vida. Olha que interessante. E como que vai ser a sua alma? Já que seu espírito está fortalecido, na sua alma, à medida que a mente é renovada, as emoções, olha só, a mente é renovada, as emoções e a vontade impactadas, a palavra de Deus, a palavra nos ensina a amar, perdoar, ter paciência, exercer autodisciplina. Ela nos ajuda a alinhar nossos desejos e propósitos com Deus, transformando a própria essência de quem somos. Quem você é? Quem você é? Essa foi a pergunta, né? Do desenho lá do Rei Leão. Eu até me lembrei agora. Quem você é? Eu te pergunto, quem você é? Você é mais um? Que nasceu e não tem propósito? Lembra-se que você nasceu com propósito. Mas olha que mais interessante aqui, ó. É isso aqui, ó. Fundamente seu sim e não na palavra de Deus. Desenvolva caráter de integridade. Se você se comprometeu a ajudar alguém, diga sim e cumpra. Se não pode, diga não, claramente, sem roteiros. Seja o seu sim, sim, ou não, não. Muitas vezes, nós dissemos que vamos fazer e depois não faz.
Isso não é legal, isso não é de caráter. Quem tem caráter diz sim. É difícil dizer não, mas tem que ser dito não. Diga não para as suas más companhias. Diga não para aqueles que estão querendo te prejudicar. Dizer sim na prática, dizer sim à prática regular da oração. A leitura trará crescimento. Não. Então você tem que orar, ler a palavra. Ler a palavra, orar. Orar, ler a palavra. Não adianta você só orar se você não tem conhecimento de poder na tua palavra. Discernir se um projeto, embora aparentemente bom, o afastaria das prioridades espirituais importantes, então é dizer não para esse projeto. Se vai te atrapalhar, diga não. Você pode dizer um não definitivo e um não para pensar. Seja consciente do poder da sua palavra. Eu botei isso aí, interessante aí. Eu botei essa é a planilha do Excel. Nós temos o A, B, C. No plano na sua vida, que você vive a intenção genuína, não deu certo no plano A, vai dar certo no plano B. Vai dar certo no plano C. Possível. Não deu certo, vai no D. E assim por diante. Ó. Eu costumo dizer, muitas vezes quem lida comigo, eu sou uma planilha de Excel. Eu acredito. Não deu certo no plano A, não deu certo no plano B, não deu certo. Uma hora vai dar certo. E eu quero terminar aqui esta aula mostrando uma coisa para vocês aqui. Ó. Só aqui, mostrar uma coisinha para vocês aqui, bem interessante. Veja aqui. Veja aqui isso aqui. Ó. Que esteja o livro da Torá. Isso aqui é a tradução hermenêutica dos Strong. Ok? Você vai ver os Strong. E aqui a transliteração do hebraico de Josué 8. Aqui diz uma coisa aqui interessante. Veja aqui, só para terminar aqui, que eu não quero passar de 30 minutos. Veja só, está escrito. Ó, está escrito. Artigo definido, particípio, qual o passivo. Escrito aquilo que está registrado, que foi fixado ou escrito. O registro fixo, Eita, palavra difícil aqui. Me perdi aqui. Ô pai, me ajuda aqui. Ô Jesus, tem misericórdia. Aqui. Registro auto. Vou aumentar aqui que é. Pronto. Lá está escrito. Opa, aqui. Aqui. Autoritativo e imutável na relação do menino. Ou seja, a palavra de Deus, ela é verdade, é imutável. O que ela diz lá 5.000 anos atrás, ela continua dizendo agora. Não mudou. A autoridade inquestionável é a permanência da palavra escrita de Deus para a vida do crente, para aquele que crê. Então a Bíblia é poderosa. Olha o que está escrito. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então esse estudo aqui que eu fiz aqui está na descrição lá do meu vídeo, lá você pode entrar no mais, você vai ver meu e-mail lá. Passa um e-mail para mim que eu te mando esse estudo completo, tá bom? Eu quero, neste momento aqui, te agradecer. Se você gostou dessa mensagem, deixa um like aí. Deixa uma observação. Até mesmo, você pode dizer se concordou ou não concordou. Porque aqui nós não somos o centro da verdade. Agora aqui, a palavra de Deus é o centro da verdade. E o Espírito Santo é autor da verdade. Aí você pode confiar. Nós somos falhos. Falhamos, erramos, pecamos. Mas uma coisa eu sei. A busca do conhecimento vai me trazer poder. Então, bem-vindo ao canal Viver em Cristo. Esta é a primeira aula. Este é o primeiro desafio que eu estou tendo aqui. Estou me aprendendo a olhar para a câmera, falando.
não tem um programa bom de gerenciamento de stream, mas a gente vai aprendendo. Aprendendo junto e crescendo junto. Resolvendo junto. Nós podemos mudar muitas coisas. Para terminar, eu não posso mudar o mundo. Preste atenção. Para terminar, eu não posso mudar o mundo, mas posso ser a diferença. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e bem-vindo ao canal Viver em Cristo.